Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez. Aqueles também que nos visitam, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus fale ao seu coração, que Deus fale conosco. Nós, cada vez que temos oportunidade de estarmos reunidos, congregando, adorando ao Senhor, como nós fizemos, buscando o Senhor em oração, aprendendo mais a sua palavra, isso é sempre motivo de muita alegria e é um grande privilégio que nós temos, podemos ter comunhão com Deus, né? Nós iremos tratar, meus irmãos, a continuação da série de estudo que estamos fazendo sobre a oração. E aqueles que não pegaram ainda a sua apostila, nosso irmão Diácono Alex está distribuindo. Alguém não pegou ainda? Levanta a mão. Aqui é a família do irmão Presbítero Egídio. Do Murilo também, com visitante. Nós vamos também depois estar disponibilizando no vídeo do YouTube, para aqueles que vão nos acompanhar depois, também o link ali da apostila, para os irmãos poderem acompanhar também, né? Vou guardar aqui mais uns instantes. Meus irmãos, eu tenho falado da importância desse assunto sobre oração várias vezes aqui na congregação já. E agora vindo no carro com a Esther, a gente conversando, eu vim falando justamente isso, do quanto que eu tenho orado a Deus, irmãos, para que de fato os irmãos entendam, compreendam, se é que não compreenderam ainda, né, a importância que é a vida de oração e a diferença que faz na nossa vida quando nós temos esse hábito da vida particular de oração. Então, tem coisas que nós somos limitados, que nós não conseguimos ir além de determinado limite, né? E nós precisamos de Deus, conforme nosso irmão já orou, pedindo ao Senhor que fale conosco, que trate os nossos corações, e que esse assunto é um assunto para todo aquele que é temente ao Senhor, aquele que ama a Deus, que quer ter comunhão com o Senhor, pode falar com Deus através do nome de Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar aqui. O tema do nosso estudo de número 3 é a importância da oração. E como eu tenho falado, esse é aquele tipo de tema que você pode pensar, olha, isso aqui eu já sei tudo, né? Então, se você pensar dessa maneira, você vai ter a tendência de desligar a sua mente, não estar atento àquilo que nós iremos tratar nessa noite. Então, vamos ver que nós vamos aprender muitas coisas que nós não sabíamos, né? E isso vai ser motivo de nós estreitarmos a nossa comunhão com Deus. Primeiramente, para iniciarmos, o texto de 1 Timóteo 2,8, na NVI, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Nós constantemente estamos falando que queremos conhecer a vontade de Deus, que queremos ser obedientes ao Senhor, e aqui está uma orientação clara. Deus quer que todos nós venhamos a orar. Deus deseja que você ore, né? Que você tenha esse compromisso a cada dia, dedicar tempo à comunhão com o Senhor. E a pergunta que eu faço aqui para nós iniciarmos é a pergunta simples, de duas palavrinhas. Você ora? Você ora, né? Não estou falando somente aqui no culto público, estou falando na sua vida em particular. Você é alguém que ora? Eu espero que a partir desse estudo aqui os irmãos mudem de vida, se é que não oram, tá bom? Muitos cristãos, eles não oram, irmãos. Essa é a verdade. Muitos cristãos, eles vêm para a igreja, eles têm ali os seus nomes ali no hall de membros da denominação, eles até leem alguns versículos, mas muitos não oram, não oram. Ou quando eles oram, eles acabam orando ainda de maneira errada. Já viu aquela oração apressada? Oração rápida. Ou ainda uma oração muito superficial, apenas como quem está preocupado em cumprir uma tabela, apenas como alguém que está preocupado em um ritual que é frio e às vezes sem sentido, né? Alguns usam algumas desculpas, e talvez você seja um desses, né? Diz o seguinte: olha, pastor, hoje não deu para orar mesmo, porque meu dia foi muito agitado. Olha, se você soubesse como é que foi meu dia, foi corrido, não parei um momento, então não deu para orar, né? Isso é desculpa, né? Outros dizem: olha, eu tive muitos compromissos, eu também não tive tempo para orar. Outros vão dizer o seguinte: eu acabei me esquecendo, ou
eu sei que eu preciso orar, mas, né? Você pode estar pensando, olha, pastor, eu sei que eu preciso orar, mas o quê? Né? Quando é que você vai ter um compromisso diante de Deus de uma vida de oração? Meus irmãos, não orar é algo muito grave. Para o crente, não orar é algo sério. Quando um crente não ora, ele está passando algum tipo de mensagem, ele está comunicando algo. Quando eu e você não oramos, nós estamos dizendo que nós não priorizamos o relacionamento com Deus. Irmãos, veja quão sério é não orar. É dizer que você não prioriza o relacionamento com Deus na sua vida. Não orar significa você querer fazer as coisas do seu próprio jeito, segundo as suas próprias forças, né? De acordo com a sua própria vontade, né? E não orar também significa não querer depender de Deus, não querer recorrer a Ele, porque quando nós oramos, nós nos humilhamos, nós exaltamos a Deus e dizemos que somos pequenos, que somos falhos e que precisamos do Senhor. Então orar é valorizar a comunhão com Deus, orar é dizer que precisa de Deus, orar é dizer que somos dependentes do Senhor. Então veja que quando nós não oramos, nós comunicamos todas essas verdades, porém num sentido contrário. Então, meus irmãos, o objetivo aqui do nosso estudo nessa noite, nós vamos tratar aqui de duas motivações para orar, tá bom? Nós vamos ver duas razões, duas motivações que, quando entendido, quando compreendido, vai te impulsionar a orar mais, vai te levar a querer buscar aqueles momentos a sós com Deus, né? E eu tenho falado que oração não é só para os adultos, né? Não é somente para os mais idosos da igreja, oração é para o adolescente que é crente, né? É para a criança que já crê em Jesus, é para o jovem, é para todo aquele que de fato quer a verdadeira comunhão com Deus. Então vamos ver aqui nessa noite, sem nos estendermos muito, que existem duas motivações, pelo menos, duas razões para você decidir ter o hábito de oração. E a primeira delas está aí na sua apostila, que diz o seguinte: o hábito da oração é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. Irmãos, olha que impressionante. O hábito da oração é, sem dúvida, uma das marcas mais segura, mais evidente de que você é um verdadeiro cristão, de que você é um crente de verdade, né? Aqui eu coloquei a frase de um teólogo chamado J.C. Ryle, que diz assim: assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce é o ato de respirar, né? Chorar, né? Assim o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar. Assim, quando uma criança nasce, o primeiro ato é ele respirar, como chorar, né? E assim também, quando nós nascemos de novo, aquilo que primeiramente uma nova criatura faz é orar, é querer falar com o seu Pai, querer falar com Deus, né? Então veja que orar é uma das marcas comuns a todos os eleitos de Deus. Orar é uma marca comum para todo crente. Nós não deveríamos esquecer disso, né? O Espírito Santo, ele nos torna novas criaturas, né? E ele opera nos eleitos, nos chamados por Deus, o sentimento de adoção. E é o Espírito Santo quem faz com que nós venhamos a clamar Abba, Pai. Então, quando o Espírito Santo muda o nosso coração, conforme nós cantamos aqui no cântico, no louvor, né? Ele coloca em nós aquele sentimento de adoção. E nós, o Espírito testifica com o nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. E isso nos impulsiona a querer falar com o Pai. Por isso diz o texto de Romanos 8,15, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas para viverdes, né? Outra vez atemorizados,
mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Né? Ou Pai, Paizinho, né? Como quem tem intimidade. Né? Então veja que o Espírito que nós recebemos é o Espírito de adoção. E é através desse Espírito que nós temos a inclinação para falar Abba, Pai, para buscar o Senhor em oração. Irmãos, é parte da nova natureza do crente orar, assim como é parte da natureza de uma criança chorar, né? Assim que nasce, né? De acordo com essa frase do teólogo. Né? Os verdadeiros crentes, eles sentem essa necessidade. Eles sentem. O verdadeiro crente, ele quer buscar Deus. Ele quer clamar a Deus para que tenha misericórdia, porque ele percebe os seus erros, suas falhas, e tem que falar com Deus. Ele tem que buscar a Deus para que Deus dê graça a ele. Ele se sente limitado, ele se sente dependente, ele se sente fraco e precisa de Deus, né? Então eles não podem agir de outra maneira, os verdadeiros crentes, a não ser orando. Então veja que a oração, e não estou falando aqui necessariamente da oração pública, no culto, mas estamos falando daquela oração pessoal, aquela devoção, aquela oração particular. Irmãos, isso é muito sério. Uma pessoa, conforme eu coloquei aqui na apostila, ela pode pregar muito bem. Uma pessoa, ela pode fazer boas obras, pode ajudar os mais necessitados. Uma pessoa pode fazer um bonito discurso em público, né? Mas tudo isso com motivações falsas. Motivações falsas, né? Mas nenhuma pessoa vai para o seu quarto, né, e derrama ali o seu coração, derrama a sua alma perante o Senhor, a não ser que seja verdadeiramente um cristão. Sabe por quê, irmãos? Porque essas outras coisas aqui, elas ficam evidentes, né? Depois pode vir alguém te elogiar, né? Por aquilo que você fez, pelo seu ato, pela sua maneira de agir. Mas a oração particular é você e Deus. A oração privada do dia a dia, a oração pessoal, não tem ninguém para te aplaudir. Não tem ninguém para te erguer, né? Para nos erguer. Somos nós e Deus. Né? E dali nós percebemos que realmente é um verdadeiro cristão, porque recebeu esse espírito de adoção pelo qual ele clama Abba, Pai. Né? Veja que interessante. Quando o Senhor Jesus, ele mandou Ananias lá a Saulo, em Damasco, né? Deu a ele uma prova da sua verdadeira conversão, que seu coração havia sido transformado. E diz o seguinte, ó, eis que ele está orando. O Senhor Jesus manda Ananias para ir lá visitar Saulo. Saulo estava sem enxergar devido ao encontro que ele teve com o Cristo ressurreto no caminho de Damasco. E diz aqui o texto, está na sua apostila, Atos 9:11, o seguinte: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, veja que Cristo fala aqui com Ananias, olha, ele agora é convertido. Sabe por quê? Porque ele está orando. Porque ele está me buscando, né? O primeiro ato de fé de um cristão verdadeiro é querer falar com Deus. Então é por isso que a oração, ela é uma marca de um verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a querer falar com o seu Pai. Né? Por isso eu coloquei aí destacado um retângulo. Assim como a respiração ela é fundamental para a vida, a oração ela é fundamental para a fé. Pode alguém viver sem respirar? Claro que pode. Pode um cristão ser cristão sem orar? Então aqui essa frase vai dizer que a respiração é fundamental para a vida, como a oração é fundamental para a fé. Saulo, nós vamos ver aqui mais adiante, ele com certeza fez muitas outras orações antes, né?
Mas agora era diferente. Jesus falou, vai lá, porque ele foi convertido, o coração dele foi transformado. Sabe por quê? Ele está orando, ele está clamando, ele está buscando. Ele recebeu o Espírito pelo qual ele clama, Abba, Pai, o Espírito da adoção. Então, isso, meus irmãos, deveria nos impulsionar a orar. Nós deveríamos entender que oração é a marca do cristão e deveríamos querer evidenciar que de fato somos filhos de Deus, falando com Deus, falando com o Pai. Porque assim como um bebê quando nasce respira, um cristão também quando nasce novamente ele busca a Deus. Então essa é a primeira motivação para nós buscarmos, queremos falar com Deus na nossa vida particular, né? Eu não sei se alguém gostaria de comentar algo, falar, porque aqui é um estudo na quarta-feira, aqueles que nos visitam, então fique à vontade também se quiser. Alguém queria falar, comentar? Talvez uma pergunta que é muito recorrente, né, no meio dos cristãos é o seguinte, né? O não crente, né, ele ora, né? Pelo episódio aqui que nós acabamos de ver aqui de Saulo lá com Ananias, né? Saulo, anteriormente à sua conversão, ele provavelmente orava também, né? Então vem aquela segunda pergunta, né? A oração do não crente, ela pode ser ouvida, respondida, ela é atendida, né? Porque é muito comum isso, né? Às vezes você ouvir um não crente, né? Dizendo, olha, eu vou orar por isso também, né? Eu vou orar por determinada situação, né? Às vezes a gente vê muito, né, em meio a essa pandemia, em meio a tudo isso que a gente está vivendo atualmente, você vê muitos que não são crentes dizendo, eu vou orar para que fulano se recupere, né? Então essa é uma pergunta que é muito recorrente no meio dos cristãos, né? Isso. Uma boa colocação, nosso irmão presbítero Willis. Irmãos, é o seguinte, a Bíblia vai dizer que nós estamos corrompidos pelo pecado. Nós estamos naquilo que a teologia chama de uma depravação total, né? No sentido de que todo o nosso ser foi manchado, foi maculado pelo pecado. Não existe uma área sequer da nossa vida que não tenha sido manchada pelo pecado. Então, nesse sentido, nenhuma pessoa busca a Deus. Ninguém. Nenhum ser humano ele busca a Deus por si só. Porque não há em nós essa capacidade, uma vez que nós já estamos sendo tendenciosos para o pecado. O texto de Efésios, capítulo 2, fala isso de maneira muito clara, que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Um morto ele não age, ele não levanta o braço, ele não respira, porque ele está inerte, né? Está entregue. Então, nesse sentido, ninguém busca a Deus, não há quem busque a Deus, diz o texto, não há um sequer. Então, as pessoas podem balbuciar palavras, né? As pessoas podem falar, as pessoas podem expressar, mas a oração genuína e verdadeira, conforme nós vamos ver, ela só pode existir como fruto de um coração que já foi transformado. Então, quando alguém que a gente não considera crente, de fato ora com sinceridade, né, isso é uma evidência de que já houve uma transformação no íntimo do seu ser, porque ele por si só ele não faria aquilo. Então, nós vamos ver aqui que simplesmente falar palavras para Deus não significa uma oração de fato, porque isso qualquer um pode fazer, né? Mas a verdadeira oração, ela tem que ser fruto do mover de Deus no nosso ser, na nossa vida, porque nós, por nós mesmos, não buscamos a Deus, nós não queremos a Deus. A nossa inclinação a nossa inclinação é contra Deus e não a favor de Deus. Se alguém diz eu quero a Cristo, é porque o próprio Espírito Santo já agiu antes da sua vontade, no mais íntimo da sua vontade. Então, homem nenhum busca Deus, né? A não ser que o próprio Deus busque essa pessoa. E aí quando alguém ora, quando alguém expressa isso com o coração, com sinceridade, aí você pode dizer, opa, Deus já agiu antes. É como uma semente, né? Você, irmão Pedro, né, sabe muito bem isso, mais do que a mim. Você lança uma semente na terra, algo está acontecendo ali. Você não vê, porque está embaixo da terra. Mas de repente desponta ali um broto, desponta um ramo, né? Aí você diz, olha, nasceu, né?
Mas para aquilo despontar na terra, antes houve um trabalho ali embaixo, né? Então, de maneira semelhante, ninguém busca Deus, porque a gente é contra Deus, por causa do pecado, corrompeu o nosso ser, né? Quando alguém diz, eu quero a Cristo, eu amo a Cristo, é porque antes já houve essa transformação. Então, a conversão, de fato, ela ocorre primeiro no coração, né? Aí depois o homem sente a vontade de dizer, eu quero Jesus, eu quero mudar de vida, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Tá bom? Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo, ele orava, com certeza, ele era religioso, era um dos principais dos judeus, ele fala lá em Filipenses, né? Mas agora Jesus fala, olha, vai lá porque ele está orando. Algo aconteceu, agora ele é crente, agora ele é transformado, agora de fato ele está orando. Tá bom? Mais alguém, irmãos? Alguma colocação sobre esse primeiro ponto? Pastor, sim. Nesse mesmo, já pegando o caminhado, com relação a esses pastores, né, que fazem oração, o pessoal cai, que joga. Esses pastores aí, né, que pedem prosperidade, pedem um monte de coisa que desce fogo, esse tipo de oração. O que é isso, na verdade? Pois é, irmãos, hoje em dia a gente vê várias... Eles fazem em nome de Deus, né? Isso. Eles dizem isso. Isso, é o que eles afirmam, né? Existem várias situações como essas, né? Principalmente denominações neopentecostais, que nós chamamos, né? Em que há uma grande ênfase assim, no extraordinário, e não no ordinário, mas aquilo que é no sobrenatural. Então, há essa tentativa de demonstrar essa questão do poder espiritual, e a gente vê esses fenômenos acontecendo, né? Pessoas oram, caem, sopram e tantas coisas, né? Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, no sentido de que, como nós falamos constantemente, que a Bíblia é sempre a nossa regra de fé e prática, né? Isso significa que ela apresenta tudo aquilo que nós devemos crer e a maneira como nós devemos agir, né? Em nenhum momento da Bíblia, nenhum texto, principalmente no Novo Testamento, a gente encontra respaldo para esse tipo de atitude, né? Para esse tipo de comportamento. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que nosso culto deve ser um culto racional ao Senhor, né? Nós devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, tudo isso nós podemos partir do pressuposto que não é bíblico. E que essas coisas, assim, de fato, não agradam a Deus. Nosso Deus é um Deus de ordem, Deus de decência, né? E a gente não encontra respaldo. Jesus, que foi um homem mais cheio do Espírito Santo, que pisou sobre a terra, jamais ensinou algo sobre isso, jamais caiu no Espírito, jamais fez qualquer tipo de oração nesse sentido. Então, o primeiro ponto é esse. Então, a gente não encontra respaldo nas Escrituras para aceitar essas práticas como vindo da parte de Deus. Tá bom? Essa é a primeira questão. Agora, falando do que pode ser isso, irmãos, há uma série de elementos misturados aí. Sem dúvida alguma, há questões de manipulação. Sem dúvida alguma, há questões de ostentação de um poder espiritual. Sem dúvida, pode haver questão de agir na mente das pessoas, de induzir as pessoas, né? E também não podemos negar, né, que pode existir também até outros tipos de atuações nesse meio, até mesmo espiritual, né? Porque sabemos que o inimigo ele é sagaz para tentar fazer de tudo para tirar o foco da pessoa de Cristo, porque Cristo é quem salva. Então, o que ele conseguir fazer para tirar a atenção, para desvirtuar da palavra de Deus, que é o poder de Deus em nossas vidas, ele vai fazer. Então, eu diria isso, não se encontra respaldo bíblico para esse tipo de orações, né? Então a gente não deve aceitar isso, né? E muito pelo contrário, há uma série de outras questões misturadas, uma grande salada, né, que dá nesse tipo de resultado, né, que a gente vê por aí. Mas a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de prática e conduta do crente. Tá bom? Tá bom, irmãos? Mais alguma coisa? Esse assunto vai longe, né? Então, a primeira evidência é essa. Então, que o hábito da oração é a marca do verdadeiro cristão.
Agora, meus irmãos, a segunda motivação para nós orarmos, eu coloquei na apostila, que o hábito da oração é a obrigação da vida cristã que é mais negligenciada por todos. Irmãos, se existe algo na vida cristã que é negligenciado, é a oração. A oração é a obrigação mais negligenciada. Nós já vimos aqui que a oração para o crente não é questão de escolha. A oração para o cristão não é questão de opção, mas é uma obrigação. Jesus fala isso lá em Lucas 18:1, né? E essa obrigação é negligenciada pelos crentes. É negligenciada, né? Nós vivemos dias, eu coloquei na apostila, em que muitos se dizem religiosos. Muitos frequentam os cultos e até trabalham ativamente nas diversas áreas da igreja. E apesar de toda essa devoção pública, apesar de toda essa devoção aparente, existe um grande descaso com a oração particular. Pessoas vêm ao culto, pessoas dão os dízimos, pessoas trabalham na igreja, pessoas cantam, tocam instrumento, fazem liturgia, pregam e tantas coisas, mas há um grande descaso com a vida particular de oração. Essa relação particular do crente com Deus através da oração, nenhuma outra pessoa vê, e por isso muitos são tentados a não orar. Então quando eu prego, todo mundo vê. Quando você toca, quando você talvez dá uma oferta, quando você canta, quando você faz a liturgia, faz as coisas públicas, todo mundo vê. Mas quando você ora em particular, ninguém vê, né? Então daí a tentação de você negligenciar isso e dar mais atenção às coisas públicas e aparentes do que a vida particular de devoção a Deus, né? Aí eu coloquei aqui o seguinte, dentre aqueles que negligenciam a oração, existem dois grupos, vamos dizer assim, aqueles que não oram e aqueles que oram de maneira errada, tá bom? Aqueles que não oram, crentes que não oram em particular. Existem aqueles que eles comem, bebem, dormem, acordam, trabalham, voltam para suas casas. Eles respiram o ar que Deus dá. Eles veem o sol que Deus quem dá. Eles andam na terra que é de Deus. Eles desfrutam das misericórdias de Deus, da graça comum de Deus, mas nunca falam com Deus. Irmãos, veja, muitos simplesmente ignoram a pessoa do Criador. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se não tivesse que prestar contas um dia a Deus. Vivem como se não existisse um Deus com vontades morais. E esse Deus a quem servimos, que tem vontade moral, ele diz, ore. Ele diz, ore sem cessar. Ele diz, olha, esse é o dever de vocês, crentes, ore. Ele quer que nós oremos. Mas muitos ignoram. Muitos só oram na igreja. Muitos só oram antes do almoço. Ou antes de dormir. Então veja que essa é a obrigação do crente que é mais negligenciada. A oração. E além daqueles que não oram, existem também aqueles que acabam orando de maneira errada. Irmãos, e aqui talvez muito de nós estejamos enquadrados aqui nesse grupo, né? Para muitos outros, a oração é apenas um conjunto de palavras ditas de maneira mecânica e sem sentido. Você já orou? E aí quando você acabou de orar, você pensa assim, o que eu falei mesmo? Você falou umas palavras ali, mas o que eu falei? Isso é orar de maneira errada. Outras pessoas dizem palavras apressadas. Diz algumas coisas, não pensa no que está falando, né? Simplesmente diz palavras diante de Deus, né? Existem aqueles que ainda vão orar com sono, né? Deitado na cama, né? Já só balbuciando as palavras, Senhor, perdoa os meus pecados, né? E aí foi, né? Só amanhã. Será que é isso que Deus espera de nós? Uma oração relaxada assim?
Apesar de chamarmos isso de oração, nós podemos ter a certeza que aos olhos de Deus isso não é oração. Isso não é orar. Palavras ditas sem coração não são oração, irmãos. Palavras ditas sem entendimento, sem a devida importância com quem se fala, não é oração. Ainda que haja o mover da língua, ainda que aconteça o trabalhar dos nossos lábios, se não tiver coração envolvido no processo, não há nada que Deus se agrade. Se não tiver coração, não há oração. E às vezes os crentes passam anos achando que estão orando e não estão orando. Estão falando palavras. Não faz sentido, não pensa, é rápido, apressado, não gasta tempo com Deus. Finalizando, Saulo provavelmente ele disse muitas orações ao longo de sua vida, antes de que o Senhor o encontrasse no caminho de Damasco, antes da sua conversão. Certamente Saulo orou muito, irmãos. Mas foi só depois de que o seu coração foi quebrantado, só depois da sua conversão, que Jesus diz, olha, agora ele está orando. Vai lá, Ananias, porque agora ele foi convertido, agora ele está orando com o coração. Agora, de fato, Saulo está orando. Então veja, irmãos, que muitos de nós não oramos, e muitos de nós, quando oramos, oramos de maneira errada, sem coração. Como diz nosso irmão na liturgia, derramar a alma, rasgar o coração na presença de Deus, ser sincero. Nosso irmão, o presbítero José Justino também falou isso no estudo anterior, ser sincero. Pensar no que está falando com Deus. E não falar qualquer coisa, sem sentido, sem coração. Porque apesar de chamarmos isso de oração, mas para Deus não é. Porque para Deus a verdadeira oração, ela é fruto de um coração devoto a Ele. Então veja, irmãos, as duas motivações para você ir orarmos. Primeiro, porque oração é marca do crente. E segundo, porque essa é a obrigação que é mais negligenciada. Mais negligenciada, E nós temos que a cada dia estar buscando melhorar. O texto que tratamos alguns domingos anteriores de Filipenses está muito firme na minha mente e coração. Paulo dizendo que ainda não alcançou a perfeição, E como um atleta, ele quer melhorar o seu índice, ele quer progredir, ele quer melhorar, E deve ser assim com você também, comigo. Talvez você reconheceu, olha, pastor, eu estou orando errado, Eu só oro com pressa, eu oro, às vezes não lembro. Então Deus deseja que você mude, que você se corrija nesse sentido. Todos, Crianças que já são crentes, adolescentes, jovens e adultos. Eu espero que Deus fale conosco, que Deus mude nossas vidas, que todos nós temos um compromisso de vida de oração particular. Lá no seu quarto, lá onde você mora, onde ninguém pode ver, só você e Deus. Tá bom? Irmãos, minha parte é só. Alguém gostaria de comentar algo ou colocar uma pergunta mais antes de nós finalizarmos? Há aqueles também que, às vezes, se valem da própria palavra, como o texto lá de Romanos 8, que fala, olha, nós não sabemos orar como convém, então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu já vi gente justificando, olha, Deus me entende, Aliás, o próprio Espírito é que intercede por mim, porque eu não sei orar como convém, e começa então a levar uma vida de oração relaxada baseado nesse texto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é um mau uso das Escrituras, É querer que a Escritura fale algo que ele já quer, Porque há vários textos que enfatizam a necessidade, a obrigação da vida de oração, o exemplo de Cristo, Então é uma completa distorção do texto em benefício próprio, que na verdade não é benefício, É simplesmente para querer justificar uma conduta errada. Irmãos, então vamos todos orar então, em particular, nossas vidas. Os irmãos que não oram, mude esse hábito, esse costume. Vamos orar com sinceridade, vamos orar com o coração, porque essa é a vontade do nosso Deus, tá bom? Agora vamos orar para finalizar. Vamos ficar de pé, por favor.